A água estava em chamas. Não era uma metáfora, era literal. O óleo combustível que vazava do navio afundado havia se espalhado pela superfície do oceano e agora ardia. Chamas alaranjadas dançavam sobre as ondas. Fumaça negra subia em espirais. E no meio daquele inferno líquido, centenas de homens nadavam desesperados, tentando escapar do calor que queimava suas peles. Era meia-noite de 30 de julho de 1945 e o USS Indianapolis havia acabado de ser partido ao meio. 12 minutos. Foi o tempo que o cruzador pesado levou para afundar completamente. 12 minutos entre o impacto do torpedo e o momento em que a popa desapareceu nas profundezas do Pacífico, levando consigo centenas de homens presos nos compartimentos inundados. Ninguém teve tempo de enviar um SOS completo. Ninguém teve tempo de lançar todos os botes salva-vidas. E quase ninguém acreditava que aquilo estava realmente acontecendo, porque o USS Indianapolis não deveria estar ali. Ele havia acabado de completar a missão mais secreta da Segunda Guerra Mundial e agora estava morrendo no escuro. 7 dias antes, o capitão Charles McVeigh havia recebido ordens diretas de Washington. Ele deveria transportar uma carga ultra-secreta da Califórnia até a ilha de Tinian, no Pacífico. Ninguém poderia saber o que estava a bordo, nem mesmo a tripulação. Apenas 2 oficiais tinham conhecimento do conteúdo das caixas lacradas que foram levadas para o porão do navio, sob escolta armada. Dentro delas estava o urânio-235, o componente central da bomba atômica que em poucas semanas seria lançada sobre Hiroshima. O Indianapolis cruzou o Pacífico em velocidade máxima, sem escolta, sem parar. Em silêncio total de rádio. A tripulação sabia que algo importante estava acontecendo, mas ninguém fazia perguntas. Em 26 de julho, o navio chegou a Tinian. A carga foi desembarcada. Missão cumprida. E então, McVeigh recebeu novas ordens. Seguir para Leyte, nas Filipinas, para se juntar à frota e se preparar para a invasão final do Japão. Ele pediu escolta. Negaram. Ele pediu um detector de minas moderno. Negaram. Disseram que a rota era segura, que submarinos japoneses não operavam mais naquela área, que ele poderia navegar em padrão zigue-zague apenas se julgasse necessário. McVeigh acreditou e partiu. A 400 quilômetros de distância, o submarino japonês I-58 estava à espreita. Seu comandante, Mochitsura Hashimoto, havia passado semanas sem encontrar um único alvo. As águas do Pacífico estavam praticamente vazias. A Marinha Imperial Japonesa estava destroçada. A guerra estava perdida, mas Hashimoto ainda tinha torpedos e ainda tinha ordens. Na noite de 29 de julho, ele avistou uma silhueta no horizonte, grande, solitária, navegando em linha reta. Ele não conseguia acreditar na própria sorte. Hashimoto ordenou posição de ataque. O I-58 ajustou curso. As comportas dos tubos de torpedo foram abertas. 6 torpedos tipo 95 foram preparados. Cada um carregava 405 quilos de explosivo. Às 00:05 do dia 30 de julho, Hashimoto deu a ordem. Fogo! O primeiro torpedo atingiu o lado direito do Indianapolis, logo abaixo da ponte. A explosão arrancou a proa inteira do navio. Compartimentos foram vaporizados. Marinheiros que dormiam morreram instantaneamente, esmagados pela pressão ou queimados vivos. O segundo torpedo acertou próximo aos tanques de combustível. O impacto rompeu as linhas de óleo. Fogo se espalhou pelos convéses. O navio começou a inclinar. Dentro da sala de máquinas, homens foram cozinhados vivos pelo vapor superaquecido que escapou dos canos rompidos. Outros ficaram presos quando as portas de segurança foram seladas automaticamente. No convés superior, o caos era absoluto. Sirenes tocavam, luzes piscavam, homens gritavam ordens contraditórias. Alguns tentavam lançar os botes salva-vidas, mas o navio inclinava rápido demais. Os botes batiam contra o casco, se despedaçavam, jogavam homens ao mar. McVeigh subiu a ponte de comando. Ele viu a proa desaparecendo, viu o fogo se espalhando, viu a inclinação aumentando e soube que o navio estava perdido. Ele deu a ordem de abandonar o navio, mas muitos nunca ouviram.
porque o sistema de comunicação interna havia sido destruído pelos torpedos, e em 12 minutos o USS Indianapolis desapareceu sob as ondas, levando consigo cerca de 300 homens, deixando outros 900 à deriva no oceano, sem comida, sem água potável, sem sinal de resgate e sem que ninguém soubesse que eles estavam lá. Os primeiros minutos após o naufrágio foram de puro instinto: nadar, afastar-se do navio que afundava para não ser sugado junto, encontrar algo que flutuasse, pedaços de madeira, coletes salva-vidas, redes de carga, qualquer coisa. Alguns homens conseguiram alcançar as poucas balsas salva-vidas que tinham sido lançadas. Outras dezenas se agarraram a destroços, mas a maioria estava apenas flutuando, segurando-se em seus coletes, esperando. O mar estava calmo naquela noite, quase sereno, mas a água era salgada e estava quente, e todos sabiam que não poderiam ficar ali para sempre. A questão era, quanto tempo levaria até alguém perceber que eles estavam desaparecidos? Horas, pensaram alguns, talvez um dia. Eles não sabiam que a resposta era dias, porque o USS Indianapolis estava em missão secreta. Seu destino final não havia sido comunicado a todos os comandos. E quando ele não chegou a Leyte na data prevista, ninguém reportou como atrasado. Afinal, navios atrasavam o tempo todo. Então ninguém foi procurá-los. E enquanto isso, no meio do Pacífico, 900 homens começaram a lutar pela sobrevivência. O amanhecer do primeiro dia trouxe alívio temporário, luz, calor do sol, a sensação de que, agora que podiam se ver, tudo ficaria mais fácil. Mas também trouxe a primeira onda de desespero, porque ao olhar ao redor, tudo o que viam era água, quilômetros e quilômetros de oceano vazio, sem terra, sem navios, sem aviões, apenas eles, flutuando, esperando. E então alguém gritou: "Tubarão!" Todos viraram a cabeça e viram a primeira barbatana cortando a água, depois outra e outra. Os tubarões haviam chegado. Os tubarões não atacaram de imediato. Eles circulavam, silenciosos, sombras cinzentas deslizando logo abaixo da superfície. Às vezes, uma barbatana cortava a água a poucos metros dos homens. Às vezes, desapareciam por completo. E essa espera era pior que o ataque, porque os homens sabiam o que estava vindo. Nos primeiros momentos, eles tentaram afugentar os tubarões. Batiam na água, gritavam, chutavam, mas isso só atraía mais atenção. Então começaram a ficar quietos, imóveis, rezando para que os tubarões perdessem o interesse. Mas os tubarões não perderam, porque havia sangue na água. Muitos dos sobreviventes estavam feridos, queimaduras, fraturas, cortes profundos causados por estilhaços de metal durante a explosão. E o sangue vazava lentamente, criando uma trilha invisível que os tubarões seguiam como fantasmas famintos. O primeiro ataque aconteceu na tarde do primeiro dia. Um marinheiro jovem, não mais que 19 anos, estava segurando-se em um pedaço de madeira. Ele estava calado, exausto. E então, sem aviso, algo o puxou para baixo. Ele gritou. A água ao redor explodiu em espuma vermelha. E então, silêncio. Os homens próximos congelaram. Olharam uns para os outros. Ninguém disse nada, porque não havia nada a dizer. À medida que as horas passavam, o sol se tornava tão mortal quanto os tubarões. A água do Pacífico era quente, cerca de 29 graus Celsius. Quente demais para uma pessoa sobreviver por muito tempo. A exposição prolongada causava exaustão por calor, desidratação rápida, delírio, e não havia água doce. Alguns homens tentaram beber água do mar. Eles sabiam que não deveriam. Todos haviam sido treinados para evitar isso, mas a sede era insuportável. A garganta ardia, os lábios rachavam, a língua inchava. E então eles bebiam. No começo, parecia aliviar, mas em poucas horas a água salgada acelerava a desidratação. Os rins começavam a falhar, o delírio chegava e os homens começavam a ver coisas. No segundo dia, o primeiro grupo começou a alucinar. Alguns juravam que viam o Indianapolis logo abaixo deles, intacto, flutuando a poucos metros de profundidade. Diziam que o navio tinha um bar aberto, que havia comida, água gelada, e então mergulhavam.
tentavam nadar até o navio fantasma e nunca voltavam à superfície. Outros viam ilhas, praias, palmeiras, gritavam que haviam sido resgatados, começavam a nadar em direção ao nada e desapareciam no horizonte. Os oficiais que ainda mantinham a lucidez tentavam segurar os homens, amarravam-nos com pedaços de corda, mas muitos se soltavam durante a noite e pela manhã o grupo estava menor. O capitão McVeigh estava em uma das balsas salva-vidas. Ele não havia dormido desde o naufrágio. Passava o tempo contando cabeças, tentando manter os homens organizados, dizendo que o resgate estava a caminho. Mas ele sabia a verdade. Ninguém estava vindo, porque ninguém sabia que eles estavam ali. Ele havia enviado um SOS fraco antes que o sistema de rádio falhasse completamente, mas não sabia se alguém havia recebido. Não sabia se alguém estava procurando. E a cada hora que passava, mais homens morriam. Alguns por afogamento, outros por exaustão. Alguns eram levados pelos tubarões e alguns simplesmente desistiam. Deixavam-se afundar, sem luta, sem grito, apenas deslizavam para baixo, olhos abertos, expressão vazia, e desapareciam. No terceiro dia, os ataques de tubarão aumentaram. Os animais haviam percebido que os homens estavam fracos, que não podiam lutar, que eram presas fáceis. Então começaram a atacar de baixo, sem aviso, sem barbatanas à vista. Apenas uma explosão súbita de água, um grito e sangue. Os homens começaram a se agrupar, formaram círculos humanos de costas uns para os outros, chutando a água, tentando criar uma barreira. Mas os tubarões eram pacientes e havia tantos deles. Um sobrevivente depois descreveu a cena como um matadouro flutuante. Ele disse que a certa altura parou de contar os ataques, porque eles nunca paravam. Na noite do terceiro dia, muitos homens já não conseguiam mais distinguir realidade de alucinação. Alguns conversavam com amigos mortos, outros brigavam com inimigos invisíveis. Um marinheiro começou a gritar que havia uma conspiração, que os japoneses haviam envenenado a água, que todos iriam morrer. Ele tentou atacar os companheiros ao redor. Precisaram segurá-lo. Ele lutou, gritou e então, de repente, parou. Ficou imóvel e morreu. Simplesmente morreu. Sem ferimentos, sem sangue, apenas exaustão total. No quarto dia, os grupos começaram a se dispersar. Muitos homens haviam morrido. Outros tinham se afastado durante a noite nadando em direção a miragens. As balsas salva-vidas estavam lotadas de corpos, alguns ainda vivos. Outros não, e os tubarões continuavam circulando. Mas agora algo mudou. Os ataques diminuíram, não porque os tubarões tivessem ido embora, mas porque havia comida suficiente flutuando na superfície. Corpos, dezenas deles. Os tubarões não precisavam mais caçar. E então, na manhã do quinto dia, um piloto viu algo estranho. O tenente Wilbur Gwynn estava em patrulha de rotina a bordo de um bombardeio PV-1 Ventura. Ele voava sobre uma área vazia do Pacífico, verificando equipamentos, quando notou uma mancha escura na superfície da água. Óleo. Ele desceu para investigar e viu homens, centenas deles, flutuando, alguns acenando, outros imóveis. Gwynn não conseguia acreditar. Não havia registro de nenhum naufrágio naquela área, nenhum pedido de socorro, nada. Mas ali estavam eles. Ele enviou um sinal de emergência imediato e, finalmente, depois de 4 dias e meio, o resgate começou. Mas para muitos, era tarde demais. Quando os primeiros navios de resgate chegaram, eles encontraram uma cena de horror. Homens delirando, outros mortos, ainda segurando-se a coletes salva-vidas, tubarões nadando entre os corpos, balsas lotadas de cadáveres. Ao todo, 900 homens haviam caído na água. Apenas 316 foram resgatados vivos, e muitos deles nunca se recuperaram. Os sobreviventes foram levados para hospitais navais em Guam e nas Filipinas. A maioria estava em estado crítico. Desidratação severa, queimaduras de sol de 3º grau, hipotermia paradoxal, alucinações persistentes. Muitos ainda gritavam à noite, acordando em pânico, achando que estavam de volta na água. Alguns nunca conseguiram mais entrar no mar.
Outros nunca mais dormiram sem luz acesa. E todos carregavam a mesma pergunta: por que ninguém nos procurou? A resposta era tão brutal quanto a tragédia. O USS Indianapolis havia sido esquecido. Quando o navio não chegou a Leyte na data prevista, ninguém reportou como atrasado. O comando naval assumiu que ele havia sido redirecionado. A base em Leyte assumiu que ele ainda estava a caminho. E ninguém cruzou as informações. Ninguém enviou patrulhas de busca. Ninguém fez perguntas. Durante 4 dias e meio, 900 homens estiveram à deriva no Pacífico. E a Marinha dos Estados Unidos simplesmente não percebeu. Foi o tenente Gwynne, em patrulha de rotina por puro acaso, quem os encontrou. Se ele não tivesse voado sobre aquela área naquele dia, é possível que nenhum sobrevivente tivesse sido resgatado. Quando a notícia do naufrágio vazou, a opinião pública explodiu. Como um cruzador pesado da Marinha dos Emeula pôde ser afundado sem que ninguém soubesse? Como 900 homens puderam ficar à deriva por quase 5 dias sem resgate? E por que o navio estava navegando sozinho, sem escolta, em águas onde submarinos japoneses ainda operavam? A Marinha precisava de um culpado e encontrou um: o capitão Charles McVeigh. McVeigh foi o único comandante da Marinha dos Estados Unidos a ser submetido a uma corte marcial por perder um navio durante a Segunda Guerra Mundial. A acusação era dupla. Primeiro, que ele havia falhado em ordenar manobras zigue-zague, tornando o Indianapolis um alvo fácil. Segundo, que ele havia falhado em garantir que a tripulação estivesse em estado de alerta máximo. A corte marcial foi uma farsa. Testemunhas foram silenciadas, documentos foram ocultados. E o próprio comandante do submarino japonês, Moshitsura Hashimoto, foi chamado para testemunhar. Hashimoto disse, sob juramento, que as manobras zigue-zague não teriam feito diferença, que o Indianapolis era um alvo perfeito, independentemente de como navegasse, que o ataque teria acontecido de qualquer forma, mas a Marinha ignorou o testemunho e condenou McVeigh. Ele foi declarado culpado de não ordenar zigue-zague em condições de baixa visibilidade. A sentença foi uma reprimenda formal. Ele não foi preso, não perdeu a patente, mas perdeu algo muito pior: sua honra, sua reputação e a paz de espírito. Nos anos seguintes, McVeigh recebeu centenas de cartas. Algumas eram de sobreviventes, agradecendo por sua liderança, dizendo que ele os havia mantido vivos. Mas outras eram de famílias de homens que morreram, culpando-o pela morte de seus filhos, irmãos, maridos. Ele guardou todas as cartas, leu cada uma delas e nunca se perdoou. Em 6 de novembro de 1968, aos 70 anos, Charles McVeigh saiu para o quintal de sua casa em Litchfield, Connecticut. Ele segurava um revólver calibre 38 e se matou. Ele deixou uma nota curta. Nela, escreveu que não conseguia mais viver com o peso da culpa. Mas ele não era culpado. A verdade demorou décadas para emergir. Documentos desclassificados revelaram que a Marinha sabia que submarinos japoneses operavam naquela área, que McVeigh havia pedido escolta e foi negada, que ele havia pedido equipamento de detecção moderno e foi negado, e que a decisão de navegar em linha reta havia sido aprovada pelo Comando Superior, que considerou as condições de visibilidade inadequadas para zigue-zague eficaz. McVeigh seguiu ordens e foi sacrificado para proteger a reputação da Marinha. Os sobreviventes nunca esqueceram. Eles lutaram por décadas para limpar o nome de McVeigh. Escreveram cartas ao Congresso, testemunharam em audiências, exigiram justiça. E em 2000, 55 anos após o naufrágio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução. O capitão Charles McVeigh foi formalmente absolvido. Sua ficha militar foi limpa, sua honra restaurada. Mas ele já estava morto havia 32 anos. Hoje, os destroços do USS Indianapolis repousam a 5.500 metros de profundidade, no leito do Pacífico. Eles foram encontrados em 2017 por uma equipe de exploração liderada por Paul Allen, cofundador da Microsoft. As imagens mostraram
encontraram o casco partido, torres de canhão cobertas por corais, destroços espalhados por centenas de metros e dentro deles os restos de centenas de homens que nunca voltaram para casa. Dos 1.196 tripulantes a bordo do USS Indianapolis, apenas 316 sobreviveram. Muitos morreram nos primeiros minutos após os torpedos. Outros afogaram durante o naufrágio, mas a maioria morreu nos dias seguintes, por desidratação, por exaustão, por tubarões, por desistência e por terem sido esquecidos. A missão do Indianapolis foi cumprida. O urânio que ele transportou foi usado na bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. A bomba matou entre 70 mil e 140 mil pessoas e encurtou a guerra. Mas o preço dessa missão foi pago em silêncio, por 880 homens que morreram no mar e por um capitão que passou o resto da vida carregando uma culpa que nunca foi sua. A história do USS Indianapolis não é apenas sobre sobrevivência, é sobre o custo invisível da guerra, sobre homens que cumpriram sua missão e foram abandonados, sobre decisões tomadas em salas fechadas que destroem vidas no mar aberto, e sobre como, às vezes, a vitória é manchada pelo sangue daqueles que a tornaram possível. O Indianapolis entregou a arma que encerrou a guerra, mas seus homens pagaram o preço final, e durante 4 dias e meio ninguém se importou, até que fosse tarde demais.